iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor. Vamos começar nossos estudos agora. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. O tema principal, o princípio. Tudo literalmente começa aqui. É eterno o mundo, tem existido sempre. Muita gente crê que a natureza, o sol, a lua, as estrelas e inclusive os seres humanos nunca tiveram um princípio. Há um ciclo eterno e inacabável de nascimento, vida e morte, que se repete constantemente. Este ciclo eterno nunca começou, nunca acabará. Sempre tem existido e sempre existirá. A Bíblia nos diz algo distinto. Nos ensina que teve um tempo em que o mundo não existia. Somente Deus existia. O Deus da Bíblia não é uma força ou algo, um princípio absoluto ou desconhecido, senão que uma pessoa o conhece e pensa, tem emoções, ama. Este Deus decidiu se revelar-se criando o mundo, e com essa decisão sua, o mundo começou. A boa criação de Deus. Quando Deus criou o mundo, o criou bom. Ao ler o primeiro capítulo de Gênesis, tome nota de quantas vezes o autor repete o pequeno refrão: e viu Deus que era bom. Isso não somente significa que não havia pecado no que Deus havia feito, senão que tudo funcionava perfeitamente. Não havia tormentas, não havia destruição no mundo perfeito que Deus havia feito. No relato da criação do mundo, vemos a forma precisa e cuidadosa em que Deus levou a cabo a criação. Ao ler o primeiro capítulo, faça uma lista de tudo que Ele criou em cada um dos 6 dias. Você se dará conta imediatamente de como sua obra progrediu desde o simples até o complexo, culminando nos mais maravilhosos de tudo que Deus criou: o homem, a natureza de Deus. O primeiro capítulo de Gênesis não conta somente a história da criação. O nome de Deus é mencionado 30 vezes nesse capítulo, e podemos deduzir que o mesmo não somente nos fala acerca da origem do mundo, senão também da natureza de Deus. Nos mostra que Deus é todo-poderoso, que já bastou que Ele ordenara para que todas as coisas começassem a existir. Nenhum ser humano, não importa quão poderoso haja sido, tem demonstrado
demonstrado ter um poder como este. No primeiro capítulo nos diz que Deus é perfeito, que o que faz não tem falha alguma. Também descobrimos nesse capítulo que Deus planifica e organiza. Vemos o desenvolvimento cuidadoso, passo a passo, da criação, na sucessão de atos criados cada vez mais complexos dia após dia. Porém, sabe tudo? Este capítulo nos disse que Deus não é uma força remota e intocável, senão que é uma pessoa. Ele pensa, planifica, fala, ama e se preocupa com o que foi criado. Outros princípios. A parte de contarmos o princípio do mundo e de falarmos sobre a natureza de Deus, o livro de Gênesis nos relata outros começos. Não fala do princípio do pecado, do princípio da salvação, do princípio do juízo e do princípio de Israel, a nação que Deus usou para trazer a salvação à raça humana. O livro de Gênesis é o fundamento de todos os outros livros da Bíblia, já que nele você encontra o relato de quem somos, que é o pecado, que é a salvação, e como Deus redimirá o mundo do juízo da destruição. Como ler Gênesis? Gênesis é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento, mais fáceis de desfrutar, já que está cheio de relatos memoráveis sobre pessoas importantes e feitos chaves. É um livro cujo conhecimento é vital para a resposta da Bíblia, posto que os outros livros com frequência se referem ao mesmo. Gênesis nos conta muitos princípios: o princípio do universo, o princípio do pecado e, quisera, o mais importante, o princípio da obra de Deus para recuperar a humanidade. O livro se divide em duas seções principais. Nos primeiros 11 capítulos tem um amplo enfoque, nos dá a origem da sociedade humana, incluindo os relatos conhecidos de Adão e Eva, de Caim e Abel, a Arca de Noé e a Torre de Babel. Nesta primeira seção, umas poucas palavras têm grande significado. É preciso lenta e reflexivamente, já que se sucede em uma só regra, pois ecos em sucessos de séculos subsequentes. Por exemplo, o pecado de Adão e Eva, por ser o primeiro pecado, se converteu em símbolo da desobediência contra Deus. A partir do capítulo 12, Gênesis conta uma história diferente, a de uma família. A marcha do relato se faz mais lenta para poder desenvolver as personalidades de Abraão, Isaac, Jacó e José. Esses pais e filhos demonstram estar cheios de falhas e erros humanos. Reconhece você alguns dessas características nas pessoas que conhece hoje? Tendo em conta a personalidade tão completamente humana, trate de entender os planos que tinha para eles como pessoas e, por meio deles, para a preparação de todo mundo viciado pelo pecado. Vamos navegar pelos capítulos? No capítulo 2, verso 23 a 25, o tema muda para o primeiro matrimônio. Adão reconheceu com a alegria que ele e Eva haviam sido criados para estarem juntos, tal como sugere no verso 24. Esta adequação mútua é a base de todos os matrimônios. Esta passagem foi citada por Jesus, Mateus 19, verso 5, e Marcos, capítulo 10, verso 7 e 8, e por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16, e Efésios, capítulo 5, verso 31, em seus comentários sobre o matrimônio e vida sexual. No capítulo 3, verso 7, o tema muda para o pecado e a culpa. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, imediatamente sentindo vergonha dos seus corpos e buscaram ocultar-se. Desde aquele dia então, todo ser humano se tem ocultado um dos outros e de Deus. No capítulo 4, verso 4, o tema muda para ofertas não aceitas. Deus preferiu a oferta de Abel do que a de Caim, mas adiante, no Antigo Testamento, tanto as ofertas de animais como agrícolas foram aceitas por Deus. Isso dá pé à possibilidade de que o problema com a oferta de Caim tenha sido sua atitude. Caim certamente se desgostava rapidamente com Deus quando as coisas não aconteciam como ele queria. No capítulo 6, verso 2, o tema muda para os filhos de Deus. Esta misteriosa descrição poderia referir
referir-se aos filhos de Sete, a linhagem do povo de Deus, desde Adão até Noé. Ou poderia também referir-se aos anjos, que são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento. Seja qual for a interpretação que você preferia, o importante é notar que a má conduta ia aumentando no mundo, o que levou ao castigo por meio do dilúvio universal. No capítulo 9, verso 6, o tema muda para o porquê do castigo capital. Ironicamente, a razão pelo que os assassinos mereciam a pena de morte, tal como aqui se indica, era o valor supremo da vida humana. Destruir a vida humana é atacar a imagem de Deus, e por isso Deus demanda uma rendição de contas. No capítulo 9, verso 12, o tema muda para a causa do arco-íris. Ao longo de toda a Bíblia, Deus estabelece pactos, alianças, com o povo que ama. Este pacto, o primeiro registrado nas Escrituras, foi assinalado por um símbolo apropriado, o arco-íris. Ainda os pactos subsequentes se estabeleceram especificamente com os judeus. Se abarcou e ainda abarca a toda criatura viva. No capítulo 11, verso 6, o tema muda para Deus frustra a ambição humana. As pessoas ambiciosas desejam ter êxito. Gênesis apresenta os seres humanos chegando a tal ponto de ambições que querem competir com Deus, ao invés de servir-lhe. Este havia sido o pecado de Adão e Eva, capítulo 3, versos 5 e 22. Em Babel, os homens voltaram ao mesmo, não mais individualmente, senão com o esforço de toda a cidade. Deus frustrou seus planos, confundindo sua linguagem. Vamos nos aprofundar? De onde viemos? A mensagem principal de Gênesis sobre o mundo é esta: Deus o fez. O que é o ser humano? Quem somos nós? Desde que o homem existe, se vem fazendo essas perguntas, e as respostas dadas pelas diversas religiões do mundo são bastante diferentes. É o homem nada mais do que um animal? Algumas pessoas acreditam que não somos mais que animais altamente desenvolvidos. Nós temos espírito ou alma que sobrevive à morte. Este ponto de vista não é comum entre a maior parte das pessoas, senão que se tem originado na ciência moderna. Essa teoria, habitualmente chamada evolução, nega que haja um Deus que tenha criado todas as coisas. A mesma ensina que tudo evoluiu ao longo dos anos, milhares e milhares de anos. Primeiro surgiram e desenvolveram de forma mais simples. Essas foram amadurecendo até chegar de formas vidas mais complexas. Finalmente, essas se desenvolvendo até o homem, que é o animal mais avançado na Terra. No entanto, a maior parte das pessoas consideram que o homem é algo mais do que um animal. Acreditam firmemente que o homem é primordialmente espírito e que esse espírito vive depois que o corpo morre. O hinduísmo ensina que o espírito do homem, na realidade, parte para a grande força, o Deus universal. A vida vai passando através de um ciclo quase interminável de nascimentos e mortes. O karma, que é uma lei que o homem não pode fugir, ainda que tente estabelecer que o que somos nessa vida foi determinado pelas boas e más ações da nossa vida anterior. Criados à semelhança de Deus. Distinguindo-se do que acabamos de mencionar, a Bíblia nos ensina que o homem é totalmente único e excepcional entre todas as criaturas de Deus. Somos os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Temos recebido a capacidade de ser amigos de Deus, de falar com Ele e de nos comunicarmos com Ele, tal como fez a pessoa com outra. Depois de criar as coisas maravilhosas que existem no mundo, Deus culminou sua obra com seu maior ato criador, a criação do homem e da mulher, e Deus a pôs a cargo de tudo que foi criado. Vamos à reflexão, depois voltamos às perguntas. Bom, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, fala da criação do mundo, e mais do que isso, fala da presença de Deus e do poder, da onisciência, do conhecimento, da grandeza do eterno Deus. Isso mostra o quanto Ele é poderoso. Ainda que a ciência tenta criar leis, situações, respostas para contradizer a Bíblia, todas elas caem numa só resposta: Deus o criou.
Ainda eles falam, mas é muito simples falar, jogar em alguém que você não pode ver, você não pode conhecer, mas você pode sentir. Assim como o vento você não pode ver, mas você sente, você ouve. Deus é força presente, é uma pessoa que sente, que tem cuidado para com o ser humano. E Deus criou o homem para poder ter comunhão com ele, para poder reinar nessa terra. Deus colocou o homem para cuidar de todos os animais. O nome de todos os animais foi criado por Adão e Eva. Então, na época, não havia o perigo de um animal destruir o outro, simplesmente por destruir, simplesmente por atacar, mas sim por uma atitude de alimento, muitas vezes. Então, as coisas hoje em dia estão de formas erradas. O que aconteceu isso? Foi a situação do pecado. O diabo já tinha sido derrubado do céu, Lúcifer já tinha saído dos céus, e isso ele transformou, a analogia bíblica coloca ele como uma serpente e enganou a Eva para poder fazer com que ela desobedeça a Deus. O problema ali não foi comer a árvore, o fruto da árvore do bem e do mal, mas sim desobedecer a Deus, porque Deus falou, olha, pode comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Isso é uma ordem que Deus colocou, não que Deus não ia permitir que nós chegássemos a conhecimento. Tanto é que no Novo Testamento e na Bíblia, em várias passagens, diz que quando chegarmos, formos redimidos, formos livres do pecado, livres da morte, nós iremos receber essa revelação completa do Éden, ou seja, a revelação das coisas que são completas, as coisas que eram destinadas para que Adão e Eva conhecessem, e nós vamos receber isso na glória. Mas vamos entrar na glória através do sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito. Deus condenou o homem, e essa condenação ficou registrada com a atitude de Adão e Eva. Por causa disso, todos os filhos, todos nós somos descendência de Adão e Eva, carregamos esse pecado chamado pecado original, denominado por nós como um pecado original. E por ele, por Deus, estamos condenados. Mas Deus, pelo seu incrível amor, como ele não pode e não poderia voltar à palavra, desfazer de um ato seu, ele deu uma condição. Ele colocou o sacrifício perfeito. Dali do Adão e Eva, inclusive estudiosos apontam que quando Deus sacrificou um animal para tirar a pele, para fazer roupa para Adão e Eva, ali já significava o primeiro sacrifício, já significava apontando para a salvação, que alguém, uma pessoa, um cordeiro perfeito seria sacrificado para que nós pudéssemos ser cobertos pelo sangue e assim voltarmos ao jardim do Éden. Deus é perfeito. Deus, em toda essa sabedoria, ele fez as coisas de forma maravilhosa. Estudar o livro de Gênesis vai nos abrir a conhecimento como o poder de Deus é claro, como as coisas de Deus é clara e aberta e sábia. Nós devemos aprender com Deus todas essas coisas. Nesses primeiros 11 capítulos, nós vamos ver histórias maravilhosas sobre Adão e Eva, sobre Caim e Abel, a situação de Caim, que o seu sacrifício não foi aceito, e por causa dessa situação ele matou seu irmão, foi o primeiro homicídio. Nós vemos a situação de Noé, porque o povo estava distante de Deus a tal forma, estavam vivendo a sua forma, a forma desregrada, ou seja, desnaturada que Deus tinha colocado, e Deus falou, não, vou destruir toda a terra, e salvou somente Noé e sua família. Isso mostra que vai ter uma salvação e que Deus vai limpar. O diabo, o objetivo dele é converter a terra, os homens, contra a glória de Deus. Deus fez a coisa perfeita, homem e mulher, crianças, família, sociedade. O diabo vem, converte isso no homossexualismo, na luta, na guerra, na morte de crianças, na usurpação de crianças, na transformação, homossexualidade de crianças. E isso é muito perigoso, é a vergonha para Deus. Provado até hoje que as pessoas que vivem nessa situação vivem numa eterna rebeldia, e uma rebeldia puxa outra rebeldia, e as pessoas deixam de ser felizes, porque sai da natureza que Deus criou. Às vezes as pessoas falam, não, eu quero viver da minha forma.
Sim, você pode viver da sua forma, da forma que você quer, mas reconhecendo a Deus, que Ele que o criou, e Ele criou com objetivo. É a mesma coisa fazer com que um animal, um cachorro, tome certas atitudes que não é da natureza dele. Que a relação sexual do cachorro seja diferente, que a maneira de comer dele, ele venha pegar a comida com a pata. Isso não vai acontecer. A natureza dele é para comer diretamente como ele come, para beber água conforme ele bebe. Os animais têm sua forma e têm seu objetivo e têm sua forma de viver. E aí transformar isso muitas vezes para a vergonha, o diabo transforma isso para a vergonha de Deus, para que possa humilhar o poder de Deus, a natureza de Deus, atirar a natureza de Deus para ficar uma vergonha. Em que situação você está vivendo? Em que situação você está se colocando? Saiba que a fé em Cristo Jesus, ela não tira você para uma situação de escravidão, muito pelo contrário. Ainda que o diabo chegue a falar no nosso ouvido, não, você vai ser religioso, você vai ser... Não, a vida em Cristo Jesus, ela começa numa dependência total de Deus. Aí você começa a depender e ter os primeiros conhecimentos dentro de uma comunidade cristã, onde vai ter pastores, onde vai ter irmãos que vão te ajudar a caminhar na presença de Deus. Mas a Bíblia é a razão da nossa fé. E aí você começa a estudar a Bíblia, você começa a buscar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos envolve, nos impulsiona a isso. E aí você começa a conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Vai chegar num ponto onde você vai começar a andar com seus próprios pés e não com o apoio de terceiros. Você vai conhecer a palavra, você vai estudar a palavra, você vai conhecer a vontade de Deus, você vai ter uma intimidade com Deus, você vai ter a direção do Senhor para fazer a vontade dele. E Deus vai começar a cumprir na sua vida a vontade que ele tem criado. Deus nos fez perfeitos, ainda que nós temos erros, ainda que nós temos pecado, mas o sangue de Cristo nos perdoa quando nós reconhecemos o nosso erro, a nossa falha, o nosso desvio da palavra e da vontade dele. Deus é tão maravilhoso que nos coloca, nos ajuda em todo o nosso caminhar para que se cumpra a vontade dele de uma maneira maravilhosa. Ele quer nos levar à situação, ele quer nos levar às experiências maravilhosas, e elas não são nem comparáveis com aquelas que teremos no céu. Hoje, a ordenança de Cristo que Ele deixou para nós é pregar o Evangelho, é falar do amor. E como fazemos isso? Testemunhando, falando das nossas experiências com Deus, falando das nossas alegrias com o Senhor, o conserto que Deus, as curas que Deus fez em nossas vidas. Deus nos deu a alegria, a salvação, a cura, a transformação, o alinhamento da nossa vida social, pessoal, psicológica. E nós queremos adorar a Deus. Você vai sentir o prazer de amar a Deus, glorificar a Deus, não sendo mais religioso. No início você pode até ser um religioso porque não conhece muita palavra, mas com o decorrer dos dias, decorrer dos anos, você precisa alcançar a palavra para poder ter uma intimidade próxima com Deus, e assim estar na presença dele e poder ter uma intimidade próxima com ele. Por quê? Porque viveremos na glória com ele. Nós iremos ter nossa continuidade nos céus e precisamos saber viver com ele. Esse é o objetivo, de crescermos e sermos adultos na presença dele e ter uma intimidade, uma proximidade com ele. E aí vamos transformar em ajudados em ajudadores. Assim vamos poder ajudar outros a também a caminhar nessa presença, nesse caminho de retorno ao Jardim do Éden, nesse caminho de retorno à Nova Jerusalém, nesse caminho de retorno ao local onde fomos destinados, aonde fomos criados para viver. O homem não foi criado para sofrer, o homem não foi criado para chorar. Eu, inclusive, digo que se fosse criado para chorar, teria canaletas, assim como tem no nariz, teria canaletas do olho para poder escorrer e não molhar todo o rosto. O homem não foi feito para fumar, senão o nariz seria para cima. E tem muitas coisas que nós vemos que o homem, a situação do homem em pecado, faz com que destrua o próprio homem.
e na presença de Deus, não que Deus proíbe, mas isso não faz bem, isso não foi criado para o bem. É como o vinho, ele bem dosado, ele faz bem à saúde, ele faz bem para o rins, ele faz bem para o fígado, ele faz bem para o organismo, para o controle e tudo mais. Porém, quando se é excessivo, ele faz o mal, ele transforma o bom. Tudo que é excessivo se faz o mal. E aquilo que não provém de saúde, devemos tomar cuidado para que não venhamos a ser uma vergonha para Deus. Deus quer alinhar nosso caminhar, nossa vida, não para que sermos um religioso, mas para que possamos adorar e conhecer qual é a boa vontade de Deus. Deus não pode abrir seu conhecimento, Deus não pode abrir a sua sabedoria a pessoas que querem fazer sua própria vontade. Diz um ditado na nossa sociedade que diz que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Isso, poder a uma pessoa que não tem Deus no coração. Quando tem Deus no coração, ela procura seguir o bem para a sociedade, para os organizadores, para aqueles que administram nossa terra. Por isso que Salmos fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Não que seja religioso, mas porque vai alinhar para um bem para a sociedade em geral, independente em qual estado que esteja, até para os pecadores. Quando um governo é cristão, quando um governo obedece a Deus, que procura servir, conhecer a palavra de Deus, ele segue o bem para todos, independente de pecado, independente de situação, independente de revolta. Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. Isso é uma regra que Deus colocou na natureza. Volto a falar, vamos mudar a regra? Vamos começar a andar de 4 mãos, 4 patas? Não, Deus nos criou para andar sobre os 2 pés, não sobre as mãos e os pés. Então, quando nós buscamos, nós mudamos a natureza de Deus, tudo sai do caminho. E Deus colocou desde o início do Éden na situação de nós voltarmos para a salvação, voltarmos para o sacrifício, voltarmos para Jesus, o lugar onde nós fomos criados. Hoje, por causa do nosso pecado, temos que nos esforçar, temos que nos sacrificar, temos que chorar, temos que orar, temos que buscar a presença de Deus para que possamos estar na presença dEle, porque o pecado faz distância. Se nós ficarmos parados, vamos querer dormir, gateando tudo, vamos estar só querendo alegria, só vamos querer prazer e não vamos buscar a Deus. Muitas vezes eu falo que o diabo nos ajuda, porque ele nos atacando faz com que nós venhamos a buscar a presença de Deus, a orar. Quão bom seria se nós não precisarmos sofrer para buscar o Senhor, para não termos lutas para buscar o Senhor, que devemos entender que a nossa comunhão com Deus é mais importante que qualquer outra coisa. Quando Deus nos capacita para a sua obra, quando Deus nos capacita para o seu objetivo, Ele nos dá as condições necessárias, Ele abre as portas, Ele faz mover céus e terras para que possa nos cumprir. Mas o primeiro ato nosso, o primeiro sacrifício nosso é buscar, não é mais o sacrifício de animais, sacrifício de produtos agrícolas, mas o nosso sacrifício hoje em dia é de orarmos, buscarmos, jejuarmos, adorarmos a Deus e estarmos na presença dEle. Ajudarmos em comunhão dentro de uma comunidade, a buscar, a estar nessa comunhão, ajudar outros a estar em comunhão com Deus, a estar na presença do Senhor. Esse é o objetivo aqui. Porque chegaremos um dia na glória que não teremos mais esse trabalho, estaremos festejando eternamente a glória. Que Deus possa falar ao teu coração, que você possa ler, continuar estudando a palavra de Deus, que você possa ser transformado em um filho para um servo, onde você possa ser levado a ajudar outras pessoas, a edificar a vida delas, a estar na presença do Senhor. Como eu estou fazendo, de traduzir esses estudos e trazendo esse programa para você, lendo, traduzindo, interpretando,
da melhor forma. A palavra de Deus vai ser a solução para todas as nossas vidas. Devemos continuar estudando, devemos estar aprendendo, porque precisamos aprender a voltar dentro da presença do Senhor. E na Bíblia Sagrada vamos aprender esses caminhos. Vamos à pergunta antes de terminar? Vamos ver a pergunta que tem nessa parte do estudo. A pergunta é: tem pessoas que dizem que pode ver a Deus manifestado nas estrelas, nos bosques, no sol. E do ser humano, e de que maneira você pode ver a mão do artista divino dele? Como é que você pode ver a Deus? Tem pessoas que podem ver Deus na natureza. Qual a maneira que você pode ver a Deus? Na sua ação, nos seus frutos, na sua vida pessoal? Pense nisso. Fica uma maneira para refletir até o nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, alegria e paz no teu coração. Até o nosso próximo estudos. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.